Bora resolver mais uma questão de humanas do Enem 2025, uma questão aqui que fala sobre geografia, meio ambiente, uma questão clássica sobre Amazônia e rios voadores. A questão vai dizer o seguinte para você: de acordo com o texto, a dificuldade na produção de energia é causada pela alteração do quê? Bom, olha só, pela falta de chuvas, a geração de energia eólica, solar e térmica atingiu níveis recordes em agosto de 2021, quando as hidrelétricas ficaram com cerca de 50% do total. Para um professor da Universidade Federal da Bahia, essa queda não é surpresa. Não aconteceu de uma hora para outra. Se olharmos o mapa do Brasil, um dos grandes provedores de água que é a floresta amazônica, se você diminui a floresta, diminui a quantidade de água que vai para a atmosfera. Então aqui ele está falando justamente sobre um dos conceitos primordiais, que precisa ser entendido, que é o conceito ali dos rios voadores, né? Então toda a questão do regime de chuva, né? Aqui o Brasil, nós temos aqui a região da Amazônia, e aqui na Amazônia a gente tem árvores gigantescas, certo? Mas pelo papel primordial delas, que não é claramente a questão da respiração, né? A Amazônia não é o pulmão do mundo, o fator primordial ali é a evapotranspiração. Então ali produz-se muita água, né? Libera-se muita água. Então nós temos aqui os famosos rios voadores, que junto com as massas de ar, essa água toda, né? Essas nuvens aqui, elas vão por todo o Brasil, principalmente lá para a região sul. Então, grande parte da chuva que acontece no sul do Brasil é por causa dos rios voadores ali que vêm da Amazônia. Mas esses rios também, pelo movimento, eles servem para, né, trazer chuvas não só para o sul, mas também para o centro-oeste, para toda a questão agrária ali do Brasil. Então, questão de seca no centro-oeste, sudeste do Brasil, também envolve essa questão das chuvas e da evapotranspiração lá da Amazônia. Então, se você desmata a floresta, o principal impacto ambiental vai ser a falta de água ali, principalmente, né? E claro, como consequência, a temperatura também vai se elevar, entre outros fatores. De acordo com o texto, a dificuldade na produção de energia é causada pela alteração do quê? Letra A: variável de pesquisas meteorológicas? Não, o problema não é a variável de pesquisas meteorológicas. As pesquisas meteorológicas são aquilo que aponta o desmatamento, ou seja, as pesquisas são o que aponta, por exemplo, a falta de chuva, a falta de água, a temperatura. Essas pesquisas, elas acontecem, mas o problema não é a variável, o problema não é o dado, porque o dado, ele só está expondo aquilo que está acontecendo na realidade. Então o problema não é a alteração nos dados, cuidado, os dados é o que aponta alguma alteração. A letra B vai dizer paisagem em locais estratégicos. Vou te dar uma dica muito boa dentro de humanas. Sempre lê o comando e lê a alternativa. O comando tem que bater, ou seja, complementar a alternativa. Então olha só, de acordo com o texto, a dificuldade na produção de energia é causada pela alteração da paisagem em locais estratégicos. O que é a alteração da paisagem? O que é o espaço geográfico? Nós temos território, nós temos a paisagem. A paisagem, imagina como se fosse aquela foto. Então você olha ali, você tem toda aquela floresta. Passando de algum tempo, aquela floresta está sendo desmatada. Então ali houve uma alteração da paisagem, do espaço geográfico que nós temos ali, certo? Então essa alteração da paisagem em locais que são estratégicos, a Amazônia é um local estratégico, dá um impacto, ou seja, provoca um impacto em todo o nosso território nacional, até mesmo, né, no mundo, né? A alteração da paisagem na Amazônia altera também a paisagem, ou seja, altera fatores climáticos no mundo todo, tá? Então aqui você está vendo que essa alternativa, ela complementa o que o texto está dizendo. Agora, se você tiver dúvida entre a outra, sempre utilize essa técnica. Lê o comando e depois lê a alternativa. Ó, a dificuldade na produção de energia é causada pela alteração das demandas em regiões industriais. Então, será que a dificuldade de produção de energia é causada porque as indústrias agora estão demandando menos energia? Ou mudou o foco da energia nas indústrias? Claro que não, né? A indústria continua querendo muita energia, não é esse fator primordial. Ó, a dificuldade na produção de energia é causada pela alteração das metas de acordo climáticos. Então nós temos uma dificuldade de produção de energia porque mudou as metas estão maiores ou estão menores. Existem metas de acordo climático, essa aqui foi um bom distrator. A letra D seria um distrator bom aqui, né? Por quê? Porque o aluno poderia pensar, bom, houve alteração, ou seja, descumprimento das metas de acordo climático, e aí com isso está tendo maior poluição, né? E aí essa poluição afeta o regime de chuvas, né? Bom, não é bem isso. Poderia ser ali metas voltada muito mais à proteção da floresta, né? Metas relacionadas ao desmatamento, poderia talvez ser algo que confundisse mais. Agora, metas de acordo climático é algo que é discutido, mas não é um fator primordial do regime de chuvas, na questão do desmatamento ali da Amazônia. Então, a alteração não é nas metas de acordo climáticos. Poderia ser a dificuldade da produção de energia é causada pelo descumprimento das metas de acordo climático. Talvez poderia ser uma outra alternativa que tornaria essa mais correta, né? Então, essa não é uma mais correta de marcar. E a
letra E diz: a dificuldade da produção de energia é causada pela alteração da geologia em áreas naturais. Geologia, pessoal, tem a ver com o relevo, tem a ver com a formação de rochas, tá? Então a geologia, eu estaria falando que o problema é montanhas que talvez impedem ali os rios voadores, né? A massa de água de passar, mas não é por causa disso, não é uma questão de relevo, não é uma questão geológica que está causando esse problema na produção de energia. O problema é por causa da alteração aqui em paisagens, né, em locais estratégicos. E o próprio texto diz isso. Se você diminui a floresta, né, essa diminuição pressupõe que ele está falando aqui de desmatamento. E o desmatamento é a alteração da paisagem geográfica, por isso o gabarito é a letra B. Beleza? Curtiu? Deixa um like, deixa um hype, te vejo nos próximos vídeos, nas próximas lives. Um grande abraço, valeu, até a próxima!